Salve, salve, amigos! Vamos chegando para nossa live da semana. Compartilhar com vocês um pouquinho aí das energias cósmicas e planetárias que estarão nos influenciando no decorrer aí dos próximos dias. A live hoje vai ser bem curtinha, tá? Só fiz algumas anotações, só dos aspectos mais importantes. Não vamos ter muito papo cabeça hoje. Amadas queridas, bom dia aí para quem é bom dia, quem não almoçou ainda. Boa noite para quem é boa noite. E feliz agora, então, para todos nós. Queridas, amados, depois desse movimento da lua cheia da semana passada, eu imagino que algo aí ficou bem claro para ti, né? Que todo movimento de lua cheia tem esse propósito de iluminar, trazer uma certa clareza em algo que talvez não estava muito fácil para a gente ver ou compreender. Então aproveita esses insights que talvez a vida te proporcionou aí, muito através de alguma experiência, alguma oportunidade, às vezes até algum conflito, mas teve o intento aí de te trazer, então, uma nova perspectiva. Certamente também, em função de ter sido uma lua cheia no signo de Touro, o Touro trabalha muito com o aspecto de se bancar, de se bastar, de ser self-sufficient, né, que a gente diz. Então, também pode ter vindo alguns insights para ti no sentido, assim, da simplicidade da vida, né, o quanto a gente não precisa de muito para ser feliz, né. O taurino, ele tem muita conexão com o seu próprio corpo, com a própria natureza, os seus instintos. Então é como se isso já basta, né, para me preencher, para mim buscar esse estado de satisfação interior. Então só essa última reflexão aí dos últimos movimentos, né, que fomos presenteados. E para essa semaninha, a grande chamada vai ser assim: gurizada, é hora de realmente assim arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. Só que além disso, né, tem uma tônica assim de espere o inesperado, as surpresas, aquilo que você não tá contando. Tenha uma certa flexibilidade garantida, né, para não dar ruim, saca? As coisas talvez não saírem do jeito que você imagina, que você calcula, que você tenha essa abertura para lidar da melhor forma possível com esse imprevisto, tá? Amados, então o primeiro movimento que eu quero compartilhar com vocês é o Saturno, né, que recentemente voltou ao seu compasso natural. Então isso assim é muito forte, né, ele ficou desde o mês de junho no movimento retrógrado. Então já dá uma olhadinha lá no teu mapa natal, no teu mapa de nascimento, né, todos os registros que estavam pulsando nos céus no dia, no momento que você chegou. E dá uma olhadinha lá o que você tem em termos de planetas, né? Em termos de planetas ou casas astrológicas entre o grau 12 e 19 dos 4 signos mutáveis, que engloba, né? Signo de Peixes, signo de Virgem, que é o oposto, Gêmeos e Sagitário. Então, né? Dentro dessa perspectiva, esses setores da tua vida que estão lá registrados no teu mapa astral, áreas da tua vida ou planetas, eles ficaram meio que estagnados, assim, ou no modo operante lento de junho para cá, né? E agora, né, o Saturno voltando ao seu compasso natural, ele vai resgatar essas pendências que ficaram lá nesse período, tá? Então a mensagem é interessante no sentido agora vai movimentar, tu vai sentir não tanto aquele esforço, né, que às vezes dá uma sensação que a gente quer ir adiante, mas algo nos prende, algo ali não dá aquele fluxo bacana. Então isso tudo tende a ficar bem mais suave, tá? Uma boa notícia aí para todos nós, mas principalmente no que envolve tudo que está entre o grau 12 e 19
Peixes, Virgem, Sagitário e Gêmeos, beleza? Outro grande aspecto que eu preciso falar, só que não vai ser só nessa live, porque isso vai estar nos acompanhando até janeiro, é o Mercúrio, né, que está navegando no signo de Sagitário, fazendo uma oposição ao Júpiter, que está, né, navegando no signo de Gêmeos, o signo oposto, inclusive ainda no movimento retrógrado, tá? Esse Júpiter, tá? Perceba que o Mercúrio, ele rege toda a nossa parte de comunicação, né? Quando a gente avalia um mapa pessoal particular, como a pessoa aprende, como ela se expressa, como ela pensa, né? Ele traz todo esse aparato do nosso sistema nervoso, inclusive. E perceba que esse planeta gigante, né, ele vai estar se movimentando no arquétipo de Sagitário por até janeiro, de novembro até janeiro. Então isso, claro que é bastante impactante, principalmente porque a partir da semana que vem, dia 27 de novembro, ele vai fazer um movimento retrógrado, mas vai continuar ainda nas bases de Sagitário. Então, assim, o Sagitário é um signo que fala muito de expansão, né? Ele busca a compreensão das leis que regem o universo, as leis naturais, porque ele quer ir além, né? Acessar as infinitas possibilidades, inclusive toda essa perspectiva do significado mais elevado da vida e da existência. Então, quem nos presenteia com essas buscas insaciáveis é os nossos mochileiros da galáxia aí, que eu chamo, que são os sagitarianos, incansáveis em termos de estar expandindo a sua consciência. Então eles são grandes buscadores tanto de experiências físicas, né, aventuras, adrenalinas, explorando novos caminhos, territórios, viagens, fronteiras, quanto toda uma busca muito bacana a nível intelectual, a nível acadêmico, cursos, diplomas, pesquisas, estudos, mas também grandes buscadores de expansão espiritual, né? Ou novas realidades, dimensões, enfim, ferramentas que nos levam para esse caminho. Então, tu imagina que esse Mercúrio em Sagitário está formando uma oposição com o Júpiter. E o Júpiter é um planeta que é o regente de Sagitário. Então percebe que eles estão numa dobradinha invertida. Quem rege Mercúrio é Gêmeos e quem rege Júpiter é Sagitário. Eles estão ao avesso, tá? O que isso pode nos trazer, que impacto, né? A nível de cotidiano, de realidade que a gente pode perceber. Aqui um desequilíbrio muitas vezes, né? Um exagero para de algum dos extremos, mas basicamente um tá falando da nossa higher mind e o outro da nossa lower mind, né? É como se Gêmeos abarca todo o universo da terceira dimensão, dessa realidade mais mundana, tá? E Sagitário seria a quinta dimensão, esse conhecimento um pouco mais refinado. Tanto é que eu já ouvi algum dos mestres meus falando, né, a perspectiva de Gêmeos, como ele rege a casa 3 do nosso mapa astral, que é uma casa que fala de estudos, de conhecimento, sem dúvida nenhuma, de comunicação, mas é uma casa que a gente associa ao termos da cidade, sabe? Do mundo social, as interações, né? Aqui bem mundanas. E a casa 9 do nosso sistema de mapa astral é regida então pelo signo de Sagitário e é uma casa que abarca conhecimentos, né, a nível superior. Então é como se a ideia de Sagitário é ir para a montanha, né, e Gêmeos ir para a cidade. Vocês sacaram? Então, enfim, né, esse período de novembro a janeiro é um excelente movimento para você aí na sua vida buscar por novos horizontes, tá? Novos conhecimentos, novas ferramentas, novas tecnologias, novos canais. Pode trazer uma grande expansão da tua clientela, por exemplo, se você trabalha com clientes, né? Mas aqui também esse domínio, né, da expansão da nossa consciência, né? Isso assim a gente está ganhando aí uma belíssima
oportunidade, né, de alavancar aí em tudo aquilo que a gente tá nesse momento dando os primeiros passos, tá? É um excelente movimento para você se tornar um grande mestre, alguém que ensina, que compartilha saberes, mas também você pode se tornar um excelente estudante, né, um buscador aí desses saberes, ok? Mas isso eu vou repetir, porque como eu disse, é um movimento que recém começou e vai nos acompanhar até janeiro, tá? Então o Mercúrio continuará percorrendo esse arquétipo de Sagitário até janeiro. Vai fazer um movimento retrógrado e vai continuar nessa tensão com o Júpiter. Então aqui o que a gente tem que cuidar, claro, né? Lembra que tudo que o Júpiter toca, ele amplifica, né? Ele tem essa ideia do crescimento, inclusive do próprio exagero. Então é a gente não se perder muito nas questões mentais, né? Ou paranoias, ou enfim, ilusões, assim, nesse nível, tá? Ali pode ser, inclusive, uma grande fuga que fica aí, então, meio que disponível para nós até janeiro, tá? Amados, essa semana, inclusive, na quarta-feira, a gente vai ter um grande movimento astrológico que eu já venho falando há tempos, que é o Plutão, literalmente, definitivamente, oficialmente, migrando, então, para o signo de Aquário, né? Onde, claro, isso é uma super repercussão. Te recorda que ele vem se movimentando em Capricórnio desde 2008 e o Plutão tem movimentos gigantescos. Ou seja, ele só volta a acessar o arquétipo de Capricórnio novamente daqui 240 anos. Então isso não é pouca coisa, para quem acompanha a astrologia sabe que tá todo mundo falando sobre isso, porque para nós é literalmente agora a grande abertura oficial da era de Aquário, né? Então é um período, claro, aí Plutão tende a ficar em Aquário pelo menos por 20 e poucos anos. Então vai ser aí muito interessante a tônica que ele vai estar ancorando para nós, não só no aspecto de expansão de consciência, abertura de terceiro olho, que são temáticas do signo de Aquário, como toda a compreensão de que vivemos em uma rede planetária, todos somos um, que a união faz a força, né? Te recorda que Aquário fala muito da questão do coletivo, da humanidade, da comunidade, da tribo, né? De unir forças. Aquário fala sobre fraternidade, liberdade, igualdade, fala de revolução, né? De ser rebelde, de não ficar aceitando de goela abaixo, né, o que querem te controlar, ou o sistema, ou a Matrix, ou as regras, ou as normas. O aquariano é um excelente questionador. Então preparem-se, coloquem aí, como eu digo, né, o cinto de segurança, porque a coisa tende a decolar, gurizada, tá? Claro que todos esperamos que seja, né, o cenário mais elevado aí se apresente para nós, mas tem muita água para rolar debaixo da ponte. Claro que a era de Aquário também vai nos presentear com um boom de tecnologia, mais do que a gente já está vendo, ou que a gente pode até imaginar, cibernético, digital, inteligência artificial, toda essa parafernália aí, tende assim a realmente potencializar, escalonar de uma maneira assim, Deus nos acuda, né, e salve a nossa humanidade. É o que eu mais prezo, assim, é que a nossa raça humana, né, sim possa ter condições de continuar nessa caminhada, nessa jornada do seu despertar para sua verdadeira essência, voltando para sua origem, sem se perder aí em todo, né, essa parafernália, tá, gurizada? Então, assim, vários movimentos importantes, perceba, né? A sorte é que a gente tá o quê? Com a Vênus navegando no signo de Capricórnio, já ela tá antecipada, né? Percebe que o Sol tá ainda nos últimos graus de Escorpião, Marte tá lá em Leão, então, mas a Vênus tá que tá, então, mas ótimo, porque ela tá nos trazendo aqui um certo centramento, um grounding, né? Porque senão é capaz de a gente
pirar, né? Então essa Vênus está nos ajudando com disciplina, com estrutura, com foco, com capricho, com, né, um certo comprometimento para que a coisa funcione, tá? E o Marte em Leão também colabora no sentido, né, de a gente conectar com o nosso brilho, com a nossa vontade de vencer, de subir no palco, né? Toda essa questão da celebridade, que o Leão, né, é do aplauso, que o Leão aprecia muito, tá? Amados, amadas, um outro aspecto que vai estar muito forte essa semana e tende a nos impactar assim também com uma certa força é o Sol, né? Nos últimos graus aí de Escorpião, essa semana ele já migra para no dia 22, que vai ser sexta, ele migra para Sagitário, mas ainda está em Escorpião, então mexendo, né, profundamente lá nas nossas sombras, nas nossas inquietudes internas, as questões que precisam vir para a superfície, as verdades, né, para que a gente acolha, para que a gente transmute, né? O Escorpião, ele é esse signo do renascimento, dessa capacidade de olhar para as nossas questões internas e acolhê-las, curá-las, ressignificá-las, né? Só que esse Sol tá fazendo uma super oposição com Urano, que está se movimentando no signo de Touro, já faz quase 6 anos que ele tá aí em Touro e vai ficar mais um pouco, ele tá no movimento retrógrado, e Urano lembra que é o cara da novidade, né? Tanto é que eu comecei essa live dizendo, espere o inesperado, a surpresa, né? Porque o Urano, ele tem uma qualidade assim de ser de speed, né? De trazer eletricidade, trazer novidade, trazer o que a gente não tá imaginando. Então ele tem um cunho assim, às vezes até misterioso, vamos dizer, né? Mas aqui a grande chamada que eu tô sentindo é assim, é um grande convite pra gente mudar de patamar, gurizada, é escalar uma oitava acima. Sabe aquele empurrãozinho que falta para te dar aquele salto quântico que tu tanto tá aí nutrindo, né? Eu acho que é chegada a hora, tá? Porque o Sol, ele traz toda a perspectiva da nossa identidade, né? Do nosso brilho interno, de como a gente se coloca nessa oportunidade encarnatória, né? E tu imagina fazendo esse aspecto tenso com Urano, ele tá te dando um chacoalhão de, meu, vai! Né? Tanto é que a minha última live eu chamei é hora de sair do armário. É hora de realmente tu ter coragem de te bancar e que realmente você é. Trazer a tua autêntica expressão, né, aqui pra roda, pra partilhar, saca? Então eu acho que isso vem ainda com a muito mais força, tá? Então, assim, nos revelando as nossas verdadeiras prioridades. É que perceba que isso tudo são ciclos, né? A gente recém passou pela lua cheia em Touro, que eu disse, deve ter revelado algum insight importante aí pra ti, alguma questão que tu te deu conta do que são os teus verdadeiros valores, o que é prioridade pra ti, o que é essencial, o que você não vai abrir mais mão de hoje em diante, né? Então, mas ao mesmo tempo pode ter te revelado, iluminado para ti algumas partes sombrias que não são muito bacanas, né? Ou algumas questões que você está compreendendo que é a tua autorresponsabilidade. Que é hora de você pegar isso, né? Essa característica, essa sombra, essa desconexão, essa autossabotagem, né? E fazer algo a respeito. Então, em outras palavras, né, é um período muito profundo para a gente realmente se dedicar no nosso inner work, o nosso trabalhinho interno, saca? Lapidação do nosso diamante, né? A gente olhar para esse nosso conteúdo interior, né? De certa forma, acolher, ressignificar, perdoar aquilo que precisa, liberar, soltar. Tudo aquilo que não está mais em alinhamento com quem você quer ser ou a nova versão sua que você quer nutrir, você tem que ter essa coragem de soltar, tá? Isso faz parte aí do que a gente está sendo convocado, principalmente nessa semana. Como eu disse, né, no início da live, é uma semana que pede movimento. Vá fazer, vá acontecer, dê um primeiro passo, tenha alguma atitude em relação ao teu chamado de alma, né, o teu sonho mais elevado. Né? Traga um tijolinho aí para tua grande obra-prima. É importante que você faça esse movimento, né? Eu entendo que assim pode estar um momento
um pouco intenso, com muitas questões se apresentando. Às vezes a gente precisa até de um espaço para integrar, para poder digerir tudo que está se apresentando, não dá para esconder isso, mas sim, a gente precisa ir adiante, né? E precisa se esforçar, fazer o que precisa ser feito. Como algumas pessoas dizem que né, pra gente fazer o omelete tem que quebrar os ovos, né? Ou seja, tem que passar pelo trabalho, pela aquela dedicação, pelo aquele compromisso, né? Antes de ter o resultado que eu quero. Então é esse o convite, tá? É hora de fazer as coisas acontecer. E a gente também tem que lembrar que tudo é de dentro para fora, né? Se eu não tenho paraíso dentro, eu não consigo ver o paraíso fora. Se eu só tenho um inferno dentro de mim, é isso que eu estou projetando né, nos meus irmãos. Então é hora, mais do que nunca, né, de a gente acender a nossa chama interior, saca? Para que você sirva de farol também, de luz para os teus irmãos. Só que tudo começa conosco. Tudo começa conosco. Te recorda daquela velha máxima lá, né? Coloca a máscara de oxigênio em você primeiro, meu querido, para depois ajudar o outro. Tá? E se a gente quer ser generoso, realmente generoso com a rede, com o outro, né? A gente precisa ser generoso conosco mesmo, em primeiro lugar. Para que isso realmente seja genuíno, seja orgânico quando sai de dentro de ti. Ok? Então é muito importante a gente perceber isso, tá? Como eu disse, não ia ter muito papo cabeça hoje. Vamos lá para o movimento das luas, tá? Essa segunda-feira, a lua entra a segunda-feira com a lua em Gêmeos, mas em algumas horas ela já vai migrar para Câncer, tá? Lá pelo 8 da noite para quem tá aqui na Austrália. Queridos, claro que uma lua se movimentando para Câncer já mexe no emocional, né? No nosso sentir. A lua está em domicílio, quem rege esse astro é o próprio signo de Câncer, já nos conecta com família, necessidade de aconchego, uma certa carência, uma certa nostalgia, reconexão com as nossas memórias, a nossa criança interna. Então tudo isso, né, tem uma certa repercussão. Só que ela vai formar de cara uma oposição com a Vênus, que está aí nos primeiros graus de Capricórnio. Então, já dá treta, né? Inclusive, forma uma certa tensão, tanto com a cabeça do dragão quanto com a cauda do dragão. A cabeça do dragão está em Áries e a cauda está em Libra. Então, o que pode trazer aí para nós? Questões do nosso passado, né? Questões que eu já poderia ter deixado morrer, soltado, liberado, mas vem de novo os ghost, né? É normal que pode se apresentar. Ou ansiedades e expectativas de futuro. Então tenta controlar isso tudo com tranquilidade, mas é possível sim que se apresente isso. Ou um lado teu querendo ser produtivo, eficiente, vamos lá, mão na massa, estrutura, planejamento, meta, mas outra parte de ti assim toda sensível, toda vulnerável, querendo se encolher no cantinho, né? Ou cuidar da casa. Então, assim, essa coisa do ambiente doméstico, então a gente pode ter um certo atrito entre o fazer e o ser, saca? O ter e o sentir. Então a gente pode se sentir um pouco dividida. Parte nossa quer ser produtiva, mas parte nossa quer se cuidar. Claro que sempre a dica é equilíbrio, caminho do meio. Sempre vai ser a nossa solução, né? Achar essa harmonia entre essas duas forças, tanto quanto quando eu falei do Mercúrio, né? Entre Sagitário e Gêmeos. O nosso pensamento mais elevado, os nossos pensamentos mais baixos, né? A nossa conexão com a quinta dimensão e a terceira dimensão. Então, percebe? É todo a busca de um equilíbrio, né? De um flow. Saiba que o flow é tudo que está entre o caos e a ordem, né? É o flow. Amados, na quarta-feira, essa lua daí, antes ainda no signo de Câncer, ela vai formar uma tensão com o Quirón, que está em Áries, né? Claro que ela forma um aspecto positivo com o Saturno, que está em Peixes, mas no final da quarta-feira, ela causa uma oposição com o Plutão, que já vai estar lá nos seus 0 grau de Aquário.
Então imagine que quarta-feira tende a ser um dia assim bem bombástico, né? Bem intenso, um pouco explosivo até, tá? Onde algumas feridas nossas de passados ou gatilhos ou situações que não foram bem integradas e resolvidas podem brotar para a superfície. Então cuidado, atenção para não ser muito reativo, explosivo, impaciente, né? E acabar descontando nos coleguinhas. Tá? Porque aí tem uma certa tensão no ar, tá? Que mais? Falamos então desse super upgrade, né, do Sol em Escorpião, oposição com Urano, né, nos trazendo esse upgrade, novas possibilidades, esse salto quântico, né? Novas facilidades, é como se assim tá te abrindo para aqueles que estão fazendo o trabalhinho de casa direitinho, estão comprometidos lá com o seu sonho mais elevado, né? Com a sua busca de alma, é como se tu tá sendo cada vez mais patrocinado aí pelo universo. Novas facilidades, como eu digo, superpoderes, ou questões que estão ficando mais disponíveis para ti, tá? Então aproveitem, porque toda a revolução que a gente está falando aqui é uma revolução interna, né? Que nem, por exemplo, esses dias eu tive na minha vida pessoal, né? Eu troquei meu computador, troquei o meu celular. Então assim, não adianta trocar a máquina se a mentalidade é a mesma, né? Ou seja, eu continuo com uma série de problemas, de impasses. Não é porque eu mudei de máquina que tá tudo resolvido. Entendeste? É como eu vou administrar isso daqui para diante. Eu vou começar a organizar a tal das pastinhas, ou os backup, ou não sei das quantas, né? Então, assim, fica essa dica para vocês. Não adianta mudar a máquina, tem que mudar a mentalidade, o teu mindset, né? A tua reprogramação mental de como você olha para a vida, encara as coisas. Arro? E é isso tudo que a gente está falando aqui, né? É sobre tudo isso. Tá bom? Amados, na quinta-feira, então já disse, né? Quarta-feira, assim, um baita dia, super profound, né? Tende a ser, assim, eletrizante mesmo. Então procura se acalmar, tá no teu centro, como eu disse, né? Sempre fortalecendo o nosso tônus espiritual, que é pra gente poder dar conta aí do babado que vai se apresentando, né? Na quinta-feira, nas primeiras horas de quinta-feira, a Lua migra para Leão, onde já de cara forma uma conjunção com Marte, que está nos primeiros graus de Leão, e ambos formam uma oposição com o tal do Plutão em Aquário. Né, gurizada? E ali de novo forma um ângulo positivo com Áries, o cabeça do dragão que está em Áries, cauda do dragão que está em Libra, forma um ângulo legal, positivo. Mas perceba de novo o quanto que essa temática das nossas coisas do passado, que é a cauda do dragão, no nosso passado, aquilo que a gente está acostumada, né? E as questões da cabeça do dragão, que é o futuro, é o destino, é o progresso evolutivo, também estão tudo em alta, né? E chega a assinatura do tal do Plutão em Aquário dizendo, vamos revolucionar, galera, chega disso, né? Vamos fazer diferente. Pois se eu continuar fazendo as mesmas coisas, obterei os mesmos resultados. Então, por isso que tá vendo toda essa enxurrada energética, esses portais, esses vórtices, para que a gente faça alguma coisa, né? Então, se você anda acompanhando as minhas lives, acredito que 2 lives atrás eu falei muito forte sobre isso, inclusive o nosso poder de livre-arbítrio, como a gente se posiciona diante da vida, como a gente escolhe. Tudo isso é muito respeitado dentro do universo, assim, essa visão mais quântica do universo, né? Então vamos que vamos, tá? Todo, assim, uma grande possibilidade de a gente estar alavancando em termos do nosso próprio progresso, da nossa evolução, obtendo ainda novos poderes, né? Ou novas visões, ou novas realidades. Então vamos caprichar, tá? Na sexta-feira, né, o Sol, então, definitivamente ingressa no signo de Sagitário, dando boas-vindas aí a essa season, e
vai formar um ângulo bacana com Marte que está em Leão, com Plutão que está em Aquário. Então percebe que sexta-feira já traz toda uma outra vibe aí para nós, tá? De muito mais do que energia, entusiasmo, vontade de vencer, né? Uma ressignificação de tudo que a gente considera a vida, ok? Então assim, bem legal. Na sexta-feira a Lua em Leão tensiona com o tal do Urano em Touro, então ainda fica certa a assinatura do espere o inesperado. Espere o inesperado. O imprevisível, aquilo que eu não tô contando, aquilo que eu não tô imaginando. Então foi como eu disse no início da live. Assim, ó, vamos ser flexíveis, gurizada. Vamos ter uma margem aqui para improviso. Né? Inclusive, quando eu ler a onda encantada que a gente tá surfando, vocês vão ver o porquê. É que hoje, para mim, tudo eu consigo olhar para todos esses códigos, esses arquétipos, essas coordenadas com uma unidade, né? E aqui que eu tento separar para vocês em níveis de conhecimentos e sabedorias diferentes, peculiares, né? Mas isso, assim, te traz muito poder, né? A compreensão do que está se passando no andar de cima, como tu vai se posicionar, o que esperar, né? Então isso assim é muito valioso, tá? Amadas, deixa eu ver o que eu tava falando, então, toda essa tônica aí do Urano, né? Ele realmente é uma caixinha de surpresa, tá? Então, principalmente ali entre quinta e sexta-feira, ficamos atentas também que pode trazer novidades, tá? Sábado pela manhã, a Lua migra para o signo de Virgem, onde vai ficar até segunda-feira, o que é ótimo, começar a semaninha aí com essa vibe de organização, capricho, né? Disciplina, estrutura, isso tudo ajuda bastante. E claro, traz para nós também um final de semana muito produtivo, tá? Onde se tu quer mexer com algumas coisas em casa, arrumar guarda-roupa, questões pendentes, to-do list, assim, maravilha, tá? Maravilha, maravilhoso, tá? No domingo, essa Lua em Virgem vai formar uma oposição com Saturno, que tá em Peixes. Então pode ser que tu tenha a sensação que eu falei que hoje pode estar no ar. Parte tua quer ser lá produtiva, fazer o que tem que fazer, riscar as pendências, mas outra parte, não, mas eu não tô muito afim disso, eu queria ficar mais no meu cantinho, ler um livrinho, me nutrir de uma outra maneira, né? Então pode ocorrer esse certo atrito, esse certo conflito. A dica é sempre o equilíbrio, né? Por que não fazer um pouquinho da minha lista dos deveres, dos afazeres e depois curtir mais tranquila, né? Porque pode gerar um certo desconforto, tá? Sempre que é uma oposição, não é agradável, né? Não adianta a gente se enganar, né? Gera um certo conflito interno, tá? Gurias, acredito que seja isso, acho que ficou bem legal aí as energias da astrologia, né? Trouxemos o passo a passo da Lua, inclusive, lembrando que a Lua sempre tá nos informando questões das nossas emoções, do nosso sentir, né? Ela é um dos planetas, assim, mais pessoais que a gente analisa dentro da visão astrológica, tá? Então, olha só, para quem curte aqui o Sincronário da Paz e a Lei do Tempo, essa profecia que os maias galácticos nos presentearam, toda uma contagem sagrada para a gente estar se guiando a nossa vida, né? Sincronizando a nossa rotina com elementos da natureza, pois aqui está. A gente está surfando então a 11ª onda encantada já, te recorda que são 20 ondas, como se fosse 20 capítulos, e hoje, né, já estamos no 4º dia. Essa 11ª onda é a do macaco azul. Ela é muito especial, tá, gente? O arquétipo do macaco nos recorda sobre a brincadeira. Pense no macaco, né? O macaco, o que ele traz? Ele traz toda essa malandragem, essa brincadeira, né? O macaco, ele é um grande matemático dentro dessa perspectiva. Ele é o cientista, né? Aquele que busca por experimentação romper com os véus da ilusão. Então, assim, serão 13 dias que vão nos exigir muita flexibilidade, que é o que eu já estava falando antes, né? Porque se a gente tiver uma postura muito rígida,
tende a dar ruim nesses próximos 13 dias. Porque o macaco ele é especialista também em te empregar peças, fazer palhaçada, macacada, incidentes, qualquer coisa assim só para tirar um sarrinho da tua cara, tá? Então, já esteja preparado, o macaco tá solto, né? E às vezes coisa que some, coisa que eu não acho, o cabo, a bateria. Sabe quando às vezes quando a gente fala meio que um Mercúrio retrógrado? Aquela vibe assim, é meio a onda do macaco. Só que, claro, né, se você quer se aprofundar em termos de descobrir códigos, enigmas, decifrar coisas, é o melhor movimento que tem. Por isso que a gente diz que são 13 dias para a gente dissolver com os véus da ilusão da Matrix. Tá? Inclusive o decodificador de toda essa profecia que canalizou, que nos apresentou assim nesse formato, era um macaco espectral, Dr. José Argüelles. A minha filha é macaco cósmico, a minha enteada é macaco lunar, então eu tenho bastante macaco. Eu sei bem o quanto são assim incríveis, a maneira que eles pensam ou os jogos que eles fazem, pretending, né, ser uma coisa e a outra. Então traz muito esse jogo de espelhos, esse teatro, essa quebra da ilusão mesmo, tá? E toda essa capacidade de se divertir com a vida. O macaco ele é tão esperto, ele é tão inteligente, é como se assim, ele sabe de todas as regras da sociedade, da Matrix, tintim por tintim, tá? Não se engane. Mas ao saber disso tudo, ele se diverte com esses hologramas, ele faz piada, ele dá risada. Ah, é assim? Pois eu sei que eu tô sonhando mesmo, que nada disso aqui é verdadeiro, ou eu posso me transportar para outra realidade, outra linha de tempo assim, pois eu vou brincar, eu vou me divertir. Então a capacidade da gente rir da gente mesmo é uma excelente habilidade que o macaco nos ensina, tá? Então tende a ser 13 dias muito divertidos, muito alegres, muito brincalhões, assim, muita leveza, tá? Claro que se a pessoa não tiver nessa sintonia fina, ela pode experienciar sempre o oposto. Ou seja, serem dias de muito rigor, de muita pressão, tudo a ferro e fogo, como se fosse um quartel-general, que é a sombra, inclusive, do macaco. Ou o macaco leva tudo na palhaçada, não se compromete com nada, né? Tudo é um oba-oba. Ou às vezes o macaco ele é muito sério. Ele vira um virginiano de carteirinha, sabe? Tudo muito sério, papum, tá? Então, a dica, o equilíbrio. Vamos achar o caminho do meio. Hoje já estamos no 4º dia desse movimento. Hoje é um ótimo dia para definir coisas. Tom autoexistente é o tom da forma, da definição, número 4 até, né? Coloca os 4 palanques para definir o território. Então hoje, gurias, a dica, faça planos, sabe? Qual vai ser as metas que eu tenho, que dia eu vou realizar, qual vai ser a ordem, o que eu preciso programar lá para o Natal, para sei lá o quê. Hoje é um ótimo dia para fazer planos e metas, definir formas, né, e criar, tu já te absorvendo a vibração do dia ao teu favor. Quem tá ali calibrando as energias do dia é o selinho do mago, então ele vai te trazer inclusive um certo encantamento. O mago, né, ele é alquimista. O mago nos presenteia com a virtude da presença, né? Dessa consciência que não existe o tempo, nem o passado, nem o futuro. Tudo que está é o aqui e o agora. O mago fala, inclusive, do estado de receptividade, sabe? De estar entregue à vida, né? De estar aberto no fluxo, na fé divina. Desnovelando, mago autoexistente é meu guia perfeito. E eu vou constelar o alto amor amanhã. Perfeito! Muito bem alinhado. Que legal, mago autoexistente, teu guia perfeito. O nosso guia é dentro do nosso oráculo do destino, o guia é aquele que nos aponta o caminho. Então perceba que hoje, para Desnovelando, que eu não sei o nome dela ou dele, hoje é um dia assim muito importante, porque dentro dos códigos que ela nasceu, a mesma vibração do dia do nascimento dela, ela está recebendo um fractal hoje.
Então, tudo que se apresentar hoje na vida dela pode ser, inclusive, até essa Eliane, querida. Pode ser, inclusive, essa live ou tudo que se apresentar sincronicamente no caminho dela hoje pode trazer uma guiança especial, entende? Uma orientação. Muito legal. Muito obrigada por compartilhar. Amados, vamos seguindo nessa onda encantada. Ela é muito poderosa. Só eu já dei a dica, né? Procurem estar bem flexíveis, bem maleáveis, contornando as coisas com leveza, procurando inclusive ver o lado divertido, né, de tudo, reconectando com a tua criança. Então é assim um momento bem legal para ir dançar, começar a dança, a pintura, o teu hobby, sabe? Assim, ele é excelente para tudo isso. Mas claro que o macaco, gente, ele é assim, ele é muito mais do que isso, eu não tenho nem como explicar. Porque assim, a gente tá ainda descendo a coluna mística, né? A gente tá aqui, ó, hoje 134. Então percebe, a coluna mística é a parte mais profunda de dentro do Tzolk'in, porque é o meio da matriz, né? Te recorda que são 260 arquétipos, a gente tá no 134 hoje. Então a gente recém cruzou a metade da matriz, que foi aqui, ó. Que foi no sábado, inclusive. Então, assim, realmente muito profundo todo esse conhecimento. E quem né, tem interesse em saber mais, me manda uma mensagem inbox, por gentileza, que eu já te envio um material, já te coloco no nosso grupo do WhatsApp, que eu tenho certeza que também tende a mudar a tua vida, a tua percepção, a tua realidade. Queridos amados, gratidão infinita. Quem chegou agora, Laurinha, vale a pena voltar na gravação, né? Compartilhei uns aspectos bem legais aí, tanto da viés da astrologia, todos os movimentos que vão estar aí nos influenciando. Não são poucos, tem bastante coisa acontecendo, e não são elementos assim que só vão estar repercutindo nesses 7 dias, como tem coisas que eu falei até para janeiro, tá? Então vale a pena voltar e ficar ligadinho aí em como se preparar melhor para dar conta, né, dos movimentos que estão sendo presenteados aí, sempre em prol da nossa evolução, né? Te recorda que a vida ela é toda pedagógica, todo instante você está sendo convidado a aprender algo, a refinar algo dentro de ti, lá do teu diamante interno, como eu digo, teu trabalhinho de casa. Então olhar e encarar a vida com os olhos de humildade, como um grande aprendiz, né? Eu tô achando que é o caminho, né, gurizada? Gratidão, gratidão, amadas. Pois bem, assim falei com muito, muito amor. Em Lakesh, eu sou o outro você. Arro!